Muito bem, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do No Kick do 3x3. A gente está de olho, estamos acompanhando tudo o que está rolando no basquete 3x3 feminino. Hoje nós vamos falar com ela, ó, já tá vendo aqui do lado, né? Isso mesmo, ela que é a embaixadora do basquete 3x3. Bom, se eu for falar da formação dela, de base curricular, formação, especialidades, etc., a gente vai ficar aqui o vídeo inteiro e não vai dar para falar tudo que essa mulher faz. É isso mesmo, ela é head coach aí e fundadora das equipes agora. Vou falar no plural aqui, né, do Step Zero, tanto men como woman, né? Os homens e as mulheres têm equipe de basquete 3x3 aí e a gente vem já com uma ideia quentíssima aqui, ó, para você que não conhece a nossa embaixadora que está aqui, gente, você tem que dar um Google aí, vai no Instagram, segue ela, segue Step Zero, para você conhecer um pouco mais. Sabe por quê? Porque ela já treinou e treina atletas da WNBA, atletas também aí do NBB, que já passaram também pela NBA, tanto os manos quanto as minas também, não tá sabendo de nada, tá entendendo nada? Vai entender, vai se formar, porque nós vamos bater papo com ela, Cristal Rocha, grande Cristal, ela que é fundadora do Step Zero e também é a treinadora, é a dona da parada, mano. Obrigado aí por gravar com a gente mais uma vez. Obrigada, Borracha. Obrigada pelo carinho e por toda essa apresentação. Eu fico muito feliz em poder contribuir cada dia mais com o esporte, principalmente pensando nas pessoas primeiro e depois, paralelamente, pensar no atleta. E eu vejo que cada dia mais a gente está indo por um caminho sensato e alcançando os objetivos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre basquete 3x3 e tudo que vem acontecendo na minha carreira e na carreira dos meninos e das meninas. Pra gente é sempre, né? A gente que é parceiro aqui no No Kick também, pra gente é sempre um prazer falar de basquete 3x3, né? Principalmente nesse momento que eu tô muito feliz porque a gente tá numa crescente aí, né? Na ascensão do basquete 3x3, tanto no masculino quanto no feminino, que agora tá vindo aí as equipes, né, se posicionando, os times, as instituições maiores de 5 contra 5 trazendo, né, essa modalidade olímpica. Então é o seguinte, eu quero que você comece contando aqui, eu acho que eu já até fiz essa pergunta, mas eu acho que ela cabe aqui para a gente introduzir o nosso bate-papo. Como é que surgiu essa ideia de criar uma equipe de basquete 3x3, o Step Zero? Na verdade, isso eu venho há muito tempo pensando sobre uma equipe de basquete 3x3, mas eu tinha que ver algumas coisas que eu precisava entender no contexto onde poderia se encaixar e quando poderia se encaixar, quando seria o tempo certo. Então, eu vinha vindo na minha cabeça, assim, com certeza tem uma equipe masculina e feminina também. E aí, um ano atrás, eu falei, tá no momento certo, acho que tenho que começar a formalizar isso daí melhor, porque venho estudando bastante e aí eu combinei com alguns meninos que já treinavam comigo, individual, né, os trabalhos individuais, e eles toparam, né, só que eu falei, se a gente for entrar, tem que entrar para valer, tem que entrar profissionalmente, buscando estar mais próximo da vida profissional, porque senão eu nem entro, assim, sabe, eu não gosto de coisas meia boca, não, sabe, só para falar, formalizar que tem um time, eu acho que as coisas têm que ser tudo certinha. E um ano atrás, a gente formalizou a equipe masculina e estamos jogando agora a liga. E o ano passado também a gente pôde jogar 2 etapas e fomos campeões da última etapa da liga. Foi muito legal, assim. Não tínhamos nem treinado, a gente treinou 2 vezes por conta da pandemia. Uhum. E aí foi, o masculino vem vindo numa crescente, cada dia mais, a gente treinando, tendo os profissionais para nos apoiar, tanto na preparação física com a Grazi Favarato, quanto na parte psicológica com a Márcia, e temos apoio de nutricionista também,
E hoje a gente também fez uma parceria com fisioterapia, que é o Igor, que inclusive cuidou de mim quando eu tive uma lesão no joelho. Enfim, estamos bem amparados. E tem o feminino agora, né? O feminino, muito bem. Olha só, um ano de trabalho com o masculino e a gente já vê que a galera, a gente percebe, né, que a gente fica de olho, Cristal. Nós estamos de olho. O quão importante é dar acesso a essas tecnologias, que é a base psicológica, o físico, o nutricionista, né? E depois específico aqui, quero falar, fazer um recorte para o Anthony aí, que é o menino que né, era mirradinho, todo tímido, batia a bola assim. Hoje o cara está Tá voando, voando. super jovem, jogando tecnicamente e taticamente. Depois a gente fala sobre isso. Mas agora é o seguinte, ó, nesse último final de semana, rolou aí nos dias 18 e 19 a segunda etapa da Liga ANB 3x3. E no dia 18, a equipe masculina do Step Zero chegou lá e levantou o caneco, Cristal Rocha. Ó, vinha aí, né, numa crescente, batendo na trave, foi um vice ali, foi e tal, não sei o que, etc. E aí, meu, como é que tá sendo isso? Cara, parecia que eu tinha jogado depois do jogo. Tava tão cansada, assim, tipo, dolorida, dor muscular, de tão nervosa, assim, sabe? Tipo, eu tava ali com uma quinta jogadora, sabe? Tipo, no time. Porque você mesmo tava lá e você viu, eu não parei de gritar em nenhum momento. Não parei de gritar em nenhum momento. Porque eles precisam sentir, sabe? Não tava passando orientação e nada, mas eles precisavam sentir que eu tava ali com eles. Que eu tava ali junto com eles. E principalmente na parte defensiva. E na semifinal já foi assim, caraca, pulando já na fase de grupos, que também foi emocionante, que a gente perdeu o primeiro jogo, depois a gente conseguiu recuperar e teve um tríplice empate, e aí a gente passou em primeiro ainda. E aí depois nas quartas de finais foi o jogo, foram jogos bons, na semifinal acho que foi o jogo mais, apesar que a final também foi legal, mas a semifinal a gente foi para a prorrogação e sempre que a gente ganha na moeda, eu falo, olha, não escolhe a moeda, fica com a bola, porque se tiver uma prorrogação, a bola é uma bola para sair com a gente, para a gente poder finalizar o jogo no momento certo, né? Sem ser ficar tão afobado nas ações. E não deu outra, a gente tem uma jogada de check-ball, uma jogada ensaiada, Uhum. e são para os que têm o melhor percentual de arremesso, e inclusive nesse momento, né, na partida era o Vitor que estava com. Cara, esse menino, para mim, Tá assim, matador foi de o bola que dos dois, hein? mais Definindo evoluiu. bem, sem falta. Tá... Todo mundo evoluiu, mas ele em especial, porque assim, ele literalmente veio do zero, assim, sabe? Na aprendizagem, assim, de tudo que ele vem Uhum. aprendendo. Tem coisas assim super fáceis que eu achava que ele já sabia e aí eu perguntava para ele, ele não sabia. Então, assim, plantando uma sementinha todos os dias. E aí a gente fez a jogada ensaiada e ele fez a bola do Game Winner e mano, ele vai ficar postando esse vídeo pro resto da vida dele. E isso é sensacional. Não tem preço. Não tem preço. Vale E dizer, ganhamos o jogo. vale dizer que é categoria sub-23, né? É, o elenco aí, para quem não conhece, né? Dá uma investigada, segue lá o Step Zero. É o Vitor Anthony, também o Vinícius Ruiz, e tem o Vinícius Cardoso também, e o João Pedro Arraes. Olha só o nome de artista, de atleta renomado. Cara, que legal. E aí, uma coisa que é não que não seja mais ou menos importante, mas ontem, dia 19 de setembro, teve a estreia do Step Zero W no português, né? Mas conhecido como Woman, né? Das Vamos. mulheres. Olha, veio aí. Eu fiquei assim, sabe, impressionado. Eu falei, uau, a Cristal vai lançar, né, um time, meu, na categoria elite, já para tipo, o negócio vai ser quente, né? Porque já chega em alto nível, né? Com um elenco que é ninguém mais, ninguém menos do que a Laís, a Milena, a Sassá e a Gleida. Olha, e aí, meu?
Conta um pouco aí como é que foi esse desenvolvimento da criação dessa oportunidade de fazer um time, cara, com esse nível aí, só craque. Conta pra gente. O time feminino, assim, foi também algo, assim, eu acho que tudo tem o tempo certo mesmo, né? E eu estava com essa vontade de montar um time feminino e um dia eu recebi uma mensagem da Laís, a gente conhece, eu conheço ela desde quando ela tinha 12 anos, então, assim, Uau, é, legal. ela, a Milena, eu conheço elas desde pequenininha, jogando na base, fazendo 50 pontos por jogo. As meninas eram demais. Eram não, são, né? Mas na base, sim, 40, 50 pontos por jogo é muita coisa. E aí ela me mandou uma mensagem, Cris, estou afim de como que funciona o 3x3, a gente está afim de começar a integrar assim para poder jogar. Eu falei assim, olha, Laís, você está afim, eu estou querendo montar um time feminino, eu ia até fazer uma seletiva para ver quem estava afim de fazer parte do time, já que vocês estão afim e eu também estou querendo montar, vamos fazer uma parceria. A gente já estabelece que vocês são o time que vai representar o Step Zero. E aí ela ficou super feliz, adorou a ideia, até porque, assim, cara, eu Uhum. conheço ela há muito tempo, e ela treinou comigo na pandemia, inclusive individual, trabalho online, e e aí deu tudo certo, assim, sabe? A gente foi formalizando a cada etapa. Acho que faz 6 semanas que a gente terminou de, sabe, de organizar totalmente o time. A gente treinou uma vez e a sexta-feira passada a gente se encontrou para poder fazer alguma coisa, para memorizar algumas coisas que precisava. Mas não é tão simples assim, né? As meninas já têm uma qualidade e só precisava de alguns pontos para poder organizar o 3x3. Ainda a gente precisa treinar mais, porque é diferente do basquete 5 contra 5, né? As características Uhum. são jogadas por função no basquete 5 contra 5, então elas ficaram, em alguns momentos do jogo, meio perdidas em relação a se movimentar mais rápido. Mas como elas têm muita qualidade, isso passou. Quem não entende, jogaram muito e acabou com o jogo, mas quem consegue enxergar viu que em alguns momentos deu para ver que elas estavam meio, caramba, o que, que eu faço agora? Sabe? Então, mas aí passava alguns jogos, a gente já organizava e já ia para o próximo jogo. E depois veio a ideia, né? Elas tiveram que falar com o time de Santo André para Sim. poder, né, não ficar uma coisa assim, sem comunicação. E a Arilza, que é a treinadora, achou super legal e tudo mais, e falou: vamos fazer uma parceria, vamos usar um nome, colocar o nome de Santo André. Eu falei: tudo bem, sem problema nenhum. Nessa primeira etapa a gente não colocou lá, porque não dava tempo, mas nas próximas etapas a gente vai anexar o nome Santo André Apaba. E vai ter uniforme e tudo mais, enfim, vai ser bem legal. E a Sassá estava no Corinthians, e o Corinthians acho que finalizou o time, assim, eu não sei, né, falar o que aconteceu, porque eu só sei que as meninas não estão lá, foram pro Veracruz, e, e então ela conversou com a Arilza, e não seria muito, não quero nem entrar em polêmica, mas ela representa o time de Santo André na LBF, no Campeonato Paulista, Uhum. e aí depois jogar o 3x3 pelo Veracruz. Imagina, assim, aparecer lá o Veracruz campeão e aparecer a Sassá no time do Veracruz. Acho que ficaria Hum, meio estranho. Mas eu não sei o que, entendi. sabe, o que ela... Enfim, não quero entrar nesse mérito, mas aí a Sassá veio e aí terminou de completar o time que precisava. Temos ainda uma menina, a Stephanie, que é uma menina da base, ela está fazendo 17 anos, inclusive, acho que hoje, se eu não me engano, ou amanhã, acho que é amanhã, e ela também vai fazer parte do grupo. São 5 meninas, e daqui a pouco também vai vir novidade, vamos ver, tem mais coisas aí por vir. E Muitas fomos coisas. campeões esse final de semana. É isso mesmo, olha só. Agora, para a gente já poder, soltar os fogos aqui, falou que é campeão, é isso mesmo. Olha, parabéns aí por todo o desenvolvimento, mas muito me assusta, sabe o quê? Você disse aqui que vocês treinaram uma vez e se encontraram É, a segunda vez para acertar alguns pontos, ou seja,
já com essas orientações, a equipe chegando, né, enfrentando na final a equipe do Veracruz, que é uma equipe forte. A gente Sim, tem lá a Júlia, a gente tem Carla, a gente tem uma galera da a pesada lá. Silvinha, É, a Laís. galera ali que tem nível, né? Que já pegaram seleção brasileira e assim, não é fácil, né? Você chegar e já encarar uma grande final, lógico que tem um processo da classificação ali, né? Das fases, né? A gente tem a equipe do Santos chegando, tem meu aspirantes, o próprio Thunders também, tem meu Coab, várias Vale, equipes Coab, que sim. estão aí, né, já lutando, buscando o seu lugar no 3x3 feminino, e eu fiquei muito feliz, assim, né? Então, somente pelos títulos, né, que o Step Zero levou, como as outras equipes também, porque são categorias, né? A gente tem ali a série prata, tem a série ouro, etc. Tem o Open, enfim, é importante você que está assistindo ficar por dentro também, né? Saber como que funciona isso, que às vezes as pessoas questionam, falam, ah, mano, mas esse foi campeão no Open e esse aqui também, e esse no Elite era um, mas não cruzou a chave com outro time, é porque são categorias é a mesma categoria, mas dentro da série prata, ouro, né? Algumas têm o bronze também, então aí acaba não Uhum, cruzando, porque são, né, méritos diferentes, tudo tem a ver com a pontuação do ranking uhum, FIBA, etc. E uhum. muito mais, tá? E Cristal, é uma coisa que eu gostaria que você dissesse, o que você percebeu nesse final de semana na liga, porque muitos times que já estão se posicionando, trazendo aí, né, as equipes, montando suas equipes, estão treinando, né? A maioria das equipes tem um treinador, né? O que você está sentindo de diferente agora, assim, falando do nível tático e técnico na qualidade do nosso basquete 3x3 feminino? Acredito que todas as equipes estão se formalizando, então está tendo uma evolução tática e técnica muito mais, assim, acredito que muito mais se formalizando, a gente precisa ainda melhorar as questões táticas, entender que o basquete 3x3 existe sim algumas ações que são necessárias, principalmente para se movimentar, mas a gente tem que ir plantando a cada dia, né? As equipes estão Uhum. buscando treinadores. Hoje a gente tem uma seleta, assim, alguns treinadores que inclusive já se formaram na Academia Brasileira de Treinadores, que sou eu, tem a Kátia, agora a Alessandra, que vai estar em Santos. Enfim, a gente está se mobilizando para que. Tem o Luca, né? Mas o Luca não tem formação lá na Academia Brasileira de Treinadores, mas ele, né, já é treinador da seleção brasileira, então é um excelente treinador também. Uhum. E, enfim, eu acho que tem que vir daí, principalmente os clubes têm que abraçar mais essas equipes, sabe? A gente precisa continuar trabalhando, continuar mostrando que a gente precisa do apoio dos clubes, já que o nosso país é um país clubista, né? Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas a gente precisa estar próximo dos clubes e os clubes entenderem que o basquete 3x3 é um esporte olímpico, que a gente precisa do apoio deles, que a gente não quer, de modo algum, é, competir com o basquete 5, a gente não é esse o propósito, né? É para formar atletas de alto nível, especialista em basquete 3x3, né? Enfim, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente precisa continuar trabalhando, não desistir, né? Por mais que seja difícil, é, enfim, eu acho que as atletas precisam ter esse suporte para que elas possam continuar indo jogar basquete 3x3 nos torneios, e cada dia mais, né? Patrocinadores, enfim, Uhum. tem muitas coisas aí que são envolvidas. Eu quero falar especialmente desse final de semana, porque, como você falou, a gente treinou uma vez, e nos juntamos para fazer para organizar melhor algumas funções, algumas táticas de jogo, que por mais que elas façam no basquete 5, elas tiveram dificuldade para aplicar, né? Que, assim, Uhum. tem algumas diretrizes diferentes, porque é mais dinâmico, mas tem algumas coisas um pouco parecidas, assim, em relação a cortar luz na bola, cortar luz indireto, essas coisas. E, e aí eu falei para elas, olha,
tecnicamente, vocês têm um nível muito bom individualmente. A gente tem algumas jogadas aqui que a gente fez de check-ball, mas às vezes não vai dar certo. A gente vai ter que cada um ter uma autonomia e poder finalizar, uma contribuir com a outra e tudo mais. Primeira coisa, já que a gente ainda não tem esse conjunto tático, né, a gente precisa marcar muito. A gente vai amassar na defesa. E quando quando a gente consegue colocar a nossa defesa, né, a gente consegue incluir o que a gente quer para a gente poder contra-atacar, porque o nosso forte era contra-ataque. Porque a Laís é muito rápida, a Nega é muito rápida, a Sassá é alta e também tem uma mobilidade, a Glenda, meu Deus, essa menina também sabe se posicionar de uma maneira que eu falei, caramba, de onde ela saiu? Enfim, as meninas têm um conjunto, já jogam juntos no Santo André, então, assim, convivem muito juntas, uma mora com a outra, né? A Glenda mora com a Sassá e, enfim, elas estão sempre juntas. Então, tem uma, né? Já tem uma química, assim, fora da quadra. E dentro da quadra, lá no 5 contra 5. Então, não foi muito difícil colocar para elas, cara, vocês precisam defender até o fim e contra-atacar. E foi o que a gente fez, né? A gente defendeu forte e aí deu o que foi, né? A gente conseguiu ganhar todos os jogos de 21 e 22 pontos. Isso foi a estratégia que dava para fazer naquele momento, né? Tipo, defender absurdamente e contra-atacar. Olha, quero estar conversando com você também. Não que seja só até lá, né? Que eu vou dizer, mas daqui um ano, como que vai estar o nível aí, né? No basquete, do step zero das minas aí, né, meu? Com todo respeito falando das woman. Yeah! Ó, vale citar aqui também, tenho conversado bastante, eu converso, né, com a Ellen Rosa, ela que é treinadora de base do basquete 3x3 brasileiro. Nossa! Tínhamos a presença do Chico também, isso, Uhum. ao meu ver, Borracha falando, é super importante ampliar essa rede, trazer esse olhar também, observar, né, meu? A gente, infelizmente, tivemos aí o campeonato Sub-23 mundial, né, de basquete 3x3 cancelado, mas a gente Cancelado. tem muitos outros campeonatos pela frente. A gente sabe que em várias partes do país, né? A gente falando do nosso Brasil, que são vários Brasis, né? Você está aqui em São Paulo, você vai para o Rio, tem uma característica de jogo, de tática técnica dentro desse formato do 3x3. E eu quero citar aqui, o Sul, né? Vou fazer um recorte com todo respeito, falando do Paraná. Paraná tem uma galera que joga no 5, tá no 3x3 e tem muita mulher, muito time jogando em alto nível. E eu Nível. estou aqui torcendo para que aconteça esse campeonato brasileiro, para a gente se encontrar, porque aí, literalmente, chapa vai esquentar, falando do bom jogo, né, do alto nível técnico que várias equipes têm aí, a gente tem, né, logo ali do outro lado, lá em Manaus, também o Amazonas está crescendo muito e o feminino presente, cara, como isso me alegra, né, para o crescimento e desenvolvimento dessa modalidade que a gente tanto ama, luta, enfim. Vale citar aqui também que é importante, né, de repente, para as outras equipes, né, que de repente já estão muito tempo, não tem assim, de repente, um treinador, mas buscar isso também, eu acredito que é importante. Você entende que é importante, ô Cristal? Mesmo de repente você fala, poxa, mas eu não tenho uma estrutura, eu não tenho isso, não tenho aquilo, a gente está ouvindo alguém que já tem, que conseguiu, as atletas estão, né, em um outro nível. Como é que é isso? O que você pode falar para essas equipes da modalidade, né, do feminino aí, sobre essa questão de ter um treinador, uma treinadora na sua equipe? É fundamental ter um treinador, né? Mesmo que esse treinador não participa na hora do jogo, nos tempos, enfim, durante o processo, né? Até chegar no campeonato, quem que vai poder fazer isso? Só um treinador. É difícil hoje em dia treinar sozinho, não né? Assim, existem equipes ainda que estão, né, nesse formato, mas cada vez mais a gente precisa entender que é necessário um treinador, um preparador físico, e o que você puder, assim, agregar, né, dentro do que já é meio que pré-estabelecido para ter uma equipe com qualidade, né, qualidade tática, técnica, física, mental e, Uhum. enfim, tudo que eu já falei.
Assim, vou falar assim por mim, eu não ganho nada para ter o basquete, o Step Zero, eu faço porque eu amo, eu amo, Uhum. eu amo. Eu não ganho nada ainda, mas a gente precisa entender que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa plantar É. para colher lá na frente. Se não colher, tudo bem também, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa a gente vai colher. E principalmente dar suporte para esses atletas, né? E essas atletas, porque eles precisam, né? Tanto o suporte dentro das quadras como fora da quadra também, que é o meu papel aqui como treinadora. Então, assim, equipes, é a minha sugestão. Busquem treinadores com formação, por favor, com formação, por favor, porque não é porque você teve uma vivência no esporte que você vai entender, né, de forma, enfim, de forma tática, técnica, física, a pessoa que precisa estar ali, ela precisa ter pelo menos uma formação, uma graduação, e cada vez mais se especializando. Hoje eu vejo que o que eu aprendi só na graduação não, assim, foi fundamental, mas não me deu tudo que eu precisava. Eu tive que buscar outras ferramentas para poder Uhum. cada vez mais ter conhecimento. E eu não paro, assim, cada dia mais eu estudo, e é estudar todo dia, não é só livro e ler, não. É estudar vídeo, é ver como que o basquete 3x3 está fora do país, para a gente poder cada vez mais crescer. Então, assim, minha sugestão, né, quando vocês puderem investir, se puder investir e ter também uma parceria com o treinador, né, sei lá, daqui 6 meses a gente conversa em relação a parte financeira, se não der, enfim, eu acho que todo mundo precisa de um treinador, né, e aí, como você vai se organizar para isso, acho que tem que ter diálogo e também, né, as duas partes poderem entrar um bom senso aí para poder cada vez mais conseguir ampliar o cenário do basquete 3x3. Olha, a gente tem acompanhado aqui, né? Sim, a gente tem acompanhado aqui a busca também por alternativas, né? E você, outras equipes, tanto do masculino quanto do feminino, que é fazer treinos coletivos, né? Eu vi que a equipe masculina, vocês tiveram aí já tem um tempo, uma boa relação, né? Você com o coach, o Juninho, etc. Mas de fazer esses treinos, eu não sei qual que é o nome que se dá para isso, né? Eu vi ali, eu falei, nossa, tá Uhum. rolando, será que é um campeonato particular? Aí depois que eu li ali, né, a descrição dos posts, eu vi que era um lance coletivo, né, meu? E eu falei, cara, é isso é uma solução, né? E Sim. você juntar as equipes e ali fazer um treino coletivo, etc., com visão de ampliar, né, meu? Fortalecer o nível técnico, enfim, das equipes. Como é que foi que começou isso aí, ô Cristal? Assim, conheço o Juninho há muito tempo, né, desde a faculdade, então a gente tem uma certa afinidade. E o São Paulo DC, cara, conheci aqueles meninos desde quando eles tinham os mais novos, né, 15, 16, 17, os mais velhos eu conheci depois, mas mesmo assim a gente tem uma afinidade. E o São Paulo DC Elite foi para a Sérvia junto com o Juninho, né? Eles foram Uhum. fazer acho que passar uma semana ou 2 semanas jogando lá, participando de torneios, enfim, ganhar um pouco mais de, né, como fala? Esqueci a palavra, esqueci a Experiência, palavra, bagagem. experiência, É. experiência, enfim. Aí, o diretor deles entrou em contato comigo, o Juninho depois falou comigo também, você quer trazer os meninos aqui para fazer coletivo, treinar essa semana? Aí eu falei assim, treinar? Mas você vai dar o treino. Eu falei, caramba, que doideira, né? Eu vou dar o treino pro outro time, e aí eu fiquei pensando sobre essas coisas, né? Caramba, não, sei lá, é meio estranho isso, né? Muita gente falou para mim, mas que negócio estranho, Cristal. Mas aí eu pensei que também era estranho, mas depois eu fui amadurecendo, eu falei, caramba, mas normalmente eu faço clínicas, faço camps, por que eu não posso ficar 2 semanas dando clínicas para esses meninos? Camps, né? Enfim, treinos. E aí a gente passou e isso ia agregar para o meu time, porque eles iam treinar
com meninos que também têm uma qualidade, né, todo dia treinando com o Juninho, que é um treinador excepcional, e agregar tanto para ambas as partes. E aí eu falei, tá bom, eu conversei com o preparador físico, que acompanhou a gente lá, né, todas essas 2 semanas, que é o Léo, e eu falei, Léo, não vou mais não vou mais só fazer eles ficarem fazendo coletivo, vou dar treino, vamos ver como que vai ser, porque eu também não consigo, sabe, ficar vendo só os meninos fazer coletivo, acho que agrega valor, agrega pra caramba, mas a gente precisa de outras ferramentas para melhorar cada vez mais a parte coletiva. E aí foi que eu dei treino 2 semanas no São Paulo DC, para o Step Zero e para o DC, e eu vi que, assim, a gente precisa desse ambiente, sabe? A gente precisa tá nesse ambiente para poder crescer. E acredito que foi muito válido, assim, os meninos, principalmente do Step Zero, viram um outro nível de basquete 3x3, né? O São Paulo DC pôde também, né, trabalhar comigo, ver que tem ferramentas também que eu utilizo nos meus treinos também, que o Juninho talvez não trabalhe lá, enfim, cada treinador tem uma estratégia diferente, e eles gostaram pra caramba, eles falaram, caramba, Cristal, você tá fazendo o meu cérebro ficar, tipo, eu tenho que pensar muito para fazer isso, enfim. Foi muito legal e valeu a experiência, e espero que cada vez mais a gente possa ter trabalhos como esse. Inclusive, quando eles chegaram da Sérvia, o Juninho não pôde dar treino na sexta, que ele teve que ir para o colégio. E aí eu dei treino a gente dei treino não, que foi só coletivo nesse dia, né, que era o último dia. Aí ficou o Sub-23 do Step Zero, Sub-20, o Elite do Step Zero, o Elite do São Paulo DC e o Sub-23 do São Paulo DC. Então, assim, já elevou o nível. Os meninos acabaram de chegar da Sérvia. E a gente fez coletivo, a gente fez jogos. Foi muito legal, assim. E o que a gente fez? A gente nem fez, assim, Step Zero contra São Paulo DC. Não, a gente misturou. Porque eu acho que eles precisam disso. Eles precisam disso. E aí eu dividi lá, um para cada time, ou dois Step Zero e um São Paulo DC, ou 2 São Paulo DC e um do Step Zero, para que eles possam cada vez amadurecer. Porque quando você joga só com o seu time, você fica muito acomodado. Aí você pega atletas que jogam de uma maneira diferente, você tem que raciocinar mais rápido. E foi, inclusive, isso que o Vitor evoluiu muito, assim, sabe? Todos eles evoluíram muito, mas o Vitor é muito mais expressivo, porque ele não teve a base, sabe? Ele já começou a jogar basquete com 17 anos. Então, para mim, foi sensacional. Muito bom, e eu quero aproveitar esse gancho e mandar um abraço aqui para Juninho, toda a família São Paulo de Si aí, os meninos das diversas categorias, né? A gente sempre está trocando ideia, a gente está aqui acompanhando, a gente vê a seriedade também que tem, né? Porque às vezes a gente, olhando de fora, fala, pô, esses caras aí não sei o quê, tudo, né? Mas a visão ali, tanto que eu vejo também no Step Zero, é que, meu, é tratado como profissional. Mente de profissional é ser profissional. Né? O ser profissional não precisa esperar a estrutura, não precisa esperar o recurso, você precisa ter um objetivo, né? Falar, mano, qual que é o seu norte, qual que é a sua Roma, qual que é o seu objetivo? Você quer chegar aonde, né? E a gente enxerga desde comportamento dentro da quadra e fora de quadra também, sabe? De posicionamento, vai jogar, já começa a aquecer, né? A gente fica de olho nesses detalhes que são importantes. E por falar, né, do São Paulo DC, que passou aí por vários lugares, países, né, jogando basquete 3x3. Você, coach, você, head coach Cristal Rocha, recebeu um convite aí de uma ação que vai acontecer internacional, inclusive lá na Sérvia. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa oportunidade, se foi algo meio que assim, convite particular ou é aberto para todo mundo? Conta pra gente aí essa novidade. Então, tem um pessoal aqui em São Paulo, eles moram em Jundiaí, que o nome dele é Dusan, né? E ele já faz como que fala? Esses intercâmbios há um tempo. Ele leva atletas para fora, inclusive para os Estados Unidos, para morar lá, estudar lá, enfim. E também levam atletas para fazer campamentos fora.
né, intercâmbios, e poder ficar alguns dias vivenciando como a cultura do país, enfim, né, jogar, enfim, treinar. E o ano que vem, em janeiro, vai ter essa viagem para a Sérvia. Tanto no basquete 5 contra 5 ele vai levar, e Sim. aí surgiu a ideia do basquete 3x3. E eu tenho uma parceria, uma relação com eles. Enfim, aí surgiu eu falei para eles, por que não fazer no 3x3, né? E por que não levar, já que vai para a Sérvia? E aí eles falaram, a gente já estava com esse intuito e tudo mais, porque ele é amigo do Di Zero, do treinador do, da Sérvia. Ele é Amigo? amigo amigo do Dusan Bullet, amigo enfim, ele é amigo do pessoal lá da Sérvia. Inclusive, o nome dele é Dusan, né? Então, Então, Dusan, isso que eu ia enfim, falar, não será que sei é parente? pronunciar. E ele é sérvio. E ele é sérvio. Ele mora Hum. aqui no Brasil, casou, enfim, mora aqui no Brasil. E tem um projeto em Jundiaí de basquete. E aí eu falei assim, vamos usar, o que vocês acham de usar um pouco o meu Instagram, a minha imagem, para poder convidar atletas que queiram ir para esse acampamento que vai ser em janeiro. Então é aberto para quem quiser investir, que, cara, é muito legal, acho que é um baita investimento, por mais que a gente esteja saindo de uma pandemia, que os recursos diminuíram, mas vale a pena, né? Poder estar ali perto do treinador da Sérvia, que inclusive, né, acabou de ser campeão europeu, ficou em terceiro na Olimpíada, então assim, a bagagem do cara e ele foi, olha isso, e ele foi campeão europeu como atleta e campeão europeu como treinador, sabe? Então, tipo, não é pouca coisa, né? Então, assim, acho que vale o investimento, atletas e treinadores que quiserem também podem ir. Se quiser mais informações, pode me chamar no Instagram, que eu passo lá as informações. Não, a parte burocrática não é comigo, não me fica perguntando, gente, porque eu não vou saber responder, só sei que eu, Certo. que eu, que possivelmente eu vá para lá, né? Porque precisa atingir uma cota de atletas e uma cota de pessoas para poder executar a viagem. Então precisa disso para eu poder ir e quem quiser ir também. Enfim, já tem algumas pessoas que já investiram, eu não sei quantas, que eles me passaram esses dias, acho que foi o mês passado que eles me passaram, nem lembro agora, mas está faltando algumas pessoas para poderem atingir a cota de pessoas para poder ir para a viagem. Mas vamos, que vai ser muito legal. Muito bem, tá? Então, olha, gente, uma oportunidade para quem conseguir, né? Estiver no alcance. Poxa, se eu fosse atleta, eu ia começar a vender meus tênis, agilizar o passaporte, que é o mais importante, Sim, né? Não é só ter o dinheiro, não, precisa do passaporte, estar em dia ali. E uma baita oportunidade. Poxa, que legal isso, sabe? Eu fico feliz com essas pontes, né, Cristal? Eu percebo também que no seu trabalho, né, tanto na sua imagem, né, você sempre está aberta assim, né, às vezes parece que é um pouco, né, meio fechada, mas não, você sempre está aberta a trazer essas possibilidades, e desenvolver parcerias, né? Enfim, cara, isso é muito louco, né? E às vezes as pessoas olham e criam uma imagem mesmo, né? Fala, poxa, eles já fizeram não sei o quê, mas os caras, às vezes as meninas também não sabem que vocês treinam nos parques, nas ruas, às vezes, né? Vocês estão aí, não tem tipo, um ginásio, tem, não, ainda não, não. nada disso. Quero ter um dia, mas não tem, ainda não. Mas que papo legal, Cristal. Eu quero agradecer muito aqui o nosso bate-papo, né? Para gente muito relevante, porque é uma história de trabalho duro, né? Não é aqui para ficar Sempre. enaltecendo, Cristal, embaixadora, só ela aparece. Não, é porque mostrar esse lado da dor, né? Da persistência, das dificuldades, até mesmo entre parentes, assim, sabe? Às vezes as fraquezas, que são as dificuldades, sabe? Essas objeções, como você busca a solução para isso, a sua visão, enfim, você é uma baita profissional aí na área.
tem até mesmo o próprio método, né, para poder ensinar, desenvolver com base, né, científica, com base de pesquisa, fundamento do basquete mundial. Né? A gente sabe que seu trabalho não serve só para o 3x3, mas é uma treinadora de basquete, né? No entanto que eu falei no início aqui, treina aí grandes atletas do cenário brasileiro e mundial também, né? E, meu, que legal, que honra ter você aqui. Muito obrigado por compartilhar isso. A gente acabou pegando aí o Step Zero e também já falando desse lance da Sérvia, dessa oportunidade desse camp. E, meu, é isso. Vou pedir para você dar suas considerações finais aí, tá? Conforme for, a gente já sobe esse vídeo aqui para a galera ter acesso a esse conteúdo. Sim. Obrigada sempre, né, pela oportunidade. É sempre bom falar de basquete 3x3 e como está o cenário no Brasil e também fora do país, que a gente precisa estar conectado. E é sempre bom falar do Step Zero, agora, ainda mais agora que a gente está numa crescente, e também quando não tiver muito bom também a gente tem que falar, e sempre tem que estar se posicionando e tentando ampliar e passar para outros times quais são as possibilidades deles poderem crescer também, né? Apesar de às vezes eu ficar meio quietinha, eu sou assim, eu sou bem fechada, mas sempre que as pessoas vêm até mim, ou às vezes eu tenho a oportunidade também de falar, sempre vai ser muito agradável, né? Não sou mala como as pessoas pensam, não é isso. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando e mostrando que a gente é capaz, né? Não se enaltecendo tanto, porque eu acho que as pessoas não precisam, a gente não precisa falar, a gente só vai e faz, e as pessoas que têm que reconhecer do jeito que elas pensam, enfim, né? Acho que não precisa estar falando, eu fui, não, é muito eu, né? E acho que a gente precisa ter menos ego e continuar trabalhando, que as coisas acontecem no momento certo. Obrigada, Borracha, pela oportunidade, você zica demais. Te adoro demais, estamos juntos, e parabéns pelo seu trabalho, né, pela parceria que a gente tem, e a gente, enfim, obrigada mesmo. Maravilha, muito bem, senhoras e senhores, conversamos com ela, aí, a fundadora, com todo respeito, dona do Step Zero. E é o seguinte, vou aproveitar essa deixa e convidar as mulheres para a gente trocar essa ideia. Olha, se você de repente fomenta o basquete 3x3 uma vez na semana, 2 horas por final de semana, não tem problema nenhum. A gente quer ouvir vocês, a gente quer saber da sua experiência, desse processo tanto pedagógico, técnico, tático, né? Aqui a gente não fala só das conquistas, não, a gente fala das dores também, a gente quer saber o seu olhar, de repente o seu palpite, né? A sua sugestão para que a gente consiga estruturar melhor, né? Os campeonatos, a forma de treinar, né? Enfim, a gente ampliar essa rede do basquete 3x3 feminino, tá? Então, gente, chama por inbox, fala, eu quero divulgar meu time. Isso para a gente é um prazer também. Eu quero dizer aqui, né, que eu também, fazendo as palavras da Cristal, as minhas, cara, eu não ganho nada aqui com o No Kick do 3x3, porque ele é um portal de notícias para amplificar o basquete 3x3. É uma mídia que a gente vai honrar mesmo você, a gente vai te colocar no pódio, porque é o que a gente realmente merece, que vocês merecem, né? Tá no lugar devido ali, ter, né, de alguma maneira, dentro das limitações, uma assessoria de imprensa, de repente, onde o seu time apareceu? Tem uma entrevista que eu fiz, sabe? De repente você conseguir utilizar aqui da melhor maneira para estruturar aí, né, e ajudar de alguma forma a sua equipe, certo? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado Cristal Rocha, toda a equipe do Step Zero, sucesso na carreira, mantenha o foco, Obrigada. Tá? Mantenha os cuidados também, né, porque tomamos a segunda dose, mas, né, ainda tem um pequeno risco aí, né, durante os treinos, enfim, mas é isso, gente, muito obrigado pela sua audiência, não esquece de seguir a gente aqui no canal, pelo Instagram, pelo YouTube, muito mais, tá? Segue o Step Zero aí e segue a Cristal Rocha para você ficar por dentro, fechou? Grande abraço aí, até a próxima edição!